Bom, vamos iniciar mais esse momento do curso falando agora do Tableau, explicando como ele funciona, qual a interface dele, como nós poderemos importar nossos dados de tweets, tratá-los e depois exportar esses dados. Então, a ideia é que nessa unidade, nesse momento do curso, nós tenhamos as seguintes metas de aprendizado. Vamos nos familiarizar com a interface do Tableau, aprender a importar dados previamente coletados, no nosso caso, ou no Tags, ou no FacePager, ou o Tweet Downloader. Uma vez que esses dados estão importados, vamos tentar tirar padrões temporais, informações sobre tipos de tweets, atividade e visibilidade dos usuários, métricas de relacionamento entre os usuários, seguidores, tendências, e ainda vamos produzir algumas visualizações dos dados e, por fim, tratá-los de modo a que os exportemos e eles possam ser depois importados por um programa como o GEF para produzir redes, né? Então esses são os nossos objetivos aqui. Bem, agora vamos começar a explorar a interface do Tableau, fazer algumas coisas nele, e isso vai nos ajudar a conhecer melhor o programa. Como vocês notam, aqui ficam projetos que a gente esteja trabalhando, chama abrir, né? Como vocês devem estar com o Tableau e deve estar novo, vocês não vão ter projetos. Então você tem que iniciar um projeto abrindo um novo arquivo. Você vem aqui, se o arquivo está em Excel ou está em formato texto, conforme o formato, o nosso, que nós começamos a trabalhar no Tags, exportamos como Excel. Então está aqui. Vou abrir. Ele vai ficar lendo o arquivo e veja que ele já abriu. Mas tem um detalhe interessante. Notem que no Tags nós tínhamos 3 planilhas. Aquela planilha do Readmes aqui, né? Aquela do combate à pedofilia, que foi aquela coleta que rendeu menos, e o Bolsonaro pedófilo, que rendeu mais. Tem essas 3. Eu tenho que ir nessa e arrastar ela para cá. Ele vai estar lendo e eu peço para que seja feito. Reparem aqui no topo à direita, coloque extração. Ele vai tentar ler melhor, né, os dados. Ele está lendo os dados. Enquanto isso eu vou falando um pouco da interface. Como outros programas, o Tableau tem um menu aqui e tem essa zona aqui à esquerda que é bastante importante. Tem a zona de planilhas que eu posso ir abrindo e as fontes de dados. Quando ele acabar a leitura, nós vamos imediatamente para a zona de planilhas, onde os dados importados vão aparecer aqui à esquerda. Um detalhe interessante de notar é que o idioma do meu Tableau é português, pois eu instalei em português. No entanto, eu posso mudar para outro idioma. Às vezes alguma pessoa pode preferir deixar o Tableau em inglês por conta de encontrar mais material de referência nessa língua, né? Mas isso depende da opção de cada um, né? Bom, ele já importou os dados. Aqui estão as nossas colunas do Tags, né? Da coleta feita com Bolsonaro pedófilo, né? Eu venho aqui, vou clicar em planilha, ele vai pedir para salvar. Eu vou salvar, vou colocar aqui o nome até em maiúsculo e tal, e vou salvar como a extração de dados dele. Salvar para começar. Ele está me dizendo que já existe, deixa eu salvar com outro nome. Salvar. Tá salvo. Tá lendo aqui, né? E realmente, como vocês devem lembrar, Bolsonaro pedófilo estava rendendo bastante. Eu deixei mais um pouco. Tem por volta de 15 mil tweets. Pois bem, o Tableau
nos coloca aqui aqueles campos já numa leitura que o programa faz, dividindo eles em duas categorias básicas, as dimensões e as medidas. Grosso modo, dimensões que são esses campinhos aqui, são entendidos pelo programa como coisas que podem ser medidas. E medidas são realmente medidas de alguma coisa, né? Quando nós trabalhamos com tweets, uma coisa muito comum é transformar a dimensão ID, STR, streaming, numa medida. Pois aqui o IDSTR são todos os tweets, o número de identificação de todo tweet, né? Então, para transformar uma dimensão em medida, é só arrastar. Deixa eu ver se você fez. Opa, não fui feliz. Vou arrastando. Transformei. Por acaso, ele já transformou em contagem distinta. Isso é uma coisa importante. Se ele não transformou, reparem que você pode vir aqui, clicar nesse botãozinho direito e vir aqui em propriedades, agregação e colocar em contagem distinta. Isso é algo válido de ser feito. O ID tem que ser uma contagem distinta. No caso, o nosso já veio com uma contagem distinta, então já está até melhor para nós, né? Tá. Eu estou aqui na planilha 1, eu vou até mostrar para vocês, aqui está a fonte de dados, aquela primeira tela que nós estávamos, né? Aqui a planilha 1, onde estão os dados, e eu vou começar a tentar colocar os dados de modo a que nós percebamos a distribuição temporal dos tweets. Mostrando então a distribuição dos tweets no tempo, nós temos os tweets aqui, né? Vou colocar em linhas, é só puxar, arrastar e puxar. Então vocês reparem que está dando uma contagem distinta deles. 15.000, aqui já está até indicando o número total, com eu colocando o mouse aqui está esse total. Mas eu quero distribuir no tempo. Então eu venho na dimensão tempo e também arrasto para colunas. Bom, ficou estranho, né? Não aconteceu nada. Mas por quê? Porque está em ano. Então só tem o ano de 2022, só ficou essa coisa esquisita. Para alterar é simples. Eu venho nesse segundo campo de tempo e coloco o dia, por exemplo. E daí ele vai nos mostrar a distribuição temporal dos tweets nos dias de 18, 19, 20, 21, etc. Né? Posso fazer diferente, dependendo do que eu quero ver, e colocar em hora. São os mesmos tweets distribuídos conforme o horário de publicação por hora. Outra coisa interessante é que conforme eu vou colocando o mouse em algum ponto, por exemplo, no pico absoluto, que foi esses 440 tweets em 18 de outubro, e eu clico aqui, aparece isso aqui, né? E isso vai nos deixar ver quais foram esses tweets. Eu venho aqui em dados completos, tem por enquanto só as duas variáveis, a hora do tempo e o número do ID, mas se eu peço para mostrar campos, eu posso escolher outros campos como texto. E daí ele adicionou esse campo de texto. Posso adicionar outros conforme eu queira ver aqui e eventualmente queira baixar, isto é, exportar para ver em outro programa. Ou posso ver aqui mesmo. Tá? Particularmente interessante, porque a gente vai falar daqui a pouco, é observar os RTs aqui, ou então tweets que começam com o arroba, que significa que ele é uma mention, né? Então aqui nós temos esses dados desse momento aqui, em algum momento do dia 19 de outubro, que correspondem à coleta tendo a ver com a hashtag Bolsonaro pedófilo, né? Vou fechar aqui. Eu posso fazer isso que eu fiz em qualquer outro momento, né? Então vocês viram, o que eu fiz foi simples: puxar o tempo para colunas e a contagem, isto é, o número de tweets para linha. E daí ele me deu isso aqui
e nós conseguimos começar a ver uma distribuição dos tweets no tempo. Bem, agora vamos tentar perceber como fazer uma separação entre os diferentes tipos de tweets que compõem essa nossa base e que já estão distribuídos aqui no tempo. Nós estamos aqui na planilha 1. Vamos criar a planilha 2, porque eu quero manter esse dado, acho interessante ter, e de repente vou poder exportar e vou poder usar. Vou criar uma nova planilha, venho aqui, clique em planilha 2. Aliás, eu posso vir aqui e alterar o nome da planilha. Vou colocar tweets no tempo. Salvo, já está salvo. Na planilha 2, vou até colocar tipos de tweets. E vai estar aqui. Só que para começar a fazer a ideia da separação, eu vou usar uma fórmula. E essa fórmula vai estar ligada ao texto do tweet. Então vocês devem lembrar que eu mostrei há pouco, né? Que no texto tem RT, tem o arroba, que pode ser o significado de mention. Então eu vou mostrar para vocês como uma fórmula é colocada em algum campo. Eu estou aqui no campo texto, eu venho aqui, eu venho em criar e eu venho em campo calculado. Aqui tem o nome da minha fórmula. Eu vou colocar tipos de tweets e vou colocar a fórmula. No caso, eu tenho uma fórmula já escrita, então eu vou colocar aqui e vou explicar para vocês. Essa fórmula está dizendo: se o texto contém RT, e isso ele vai ser contado como um retweet. Se ele contém só uma arroba, será uma mention. E se em qualquer outro caso ele é um tweet original, então eu vou dar OK e vocês percebam que já se adicionou um tipo de tweet aqui. Daí o passo seguinte é pegar esse tipo de tweet e colocar nas chamadas marcas. Eu vou colocar justamente na marca de cor para que cada tweet tenha uma cor diferente. Então, olha, percebam que ele está aqui. E daí, nos tweets que a gente vem aqui, eu coloco em linha. E daí, reparem, eu já tenho aqui uma contagem. Então, vejam, aqui está em vermelhinho. Mention é azul, laranja é tweet original e vermelho retweet. Retweet foram 4.468 tweets. Tweets originais 4.853 e tweets com menção 6.235. Então aqui todos eles. Vocês devem lembrar que a distribuição no tempo é feita pelas colunas, né? E é só nós pegarmos tempo e distribuirmos novamente. Aqui ficou esquisito porque está em ano, mas se eu venho e coloco em dia, por exemplo, dá essa distribuição. Mas vamos novamente colocar em hora, essa distribuição. Então distribuímos os nossos tweets no tempo. Eu posso até ficar destacando, só quero ver as mentions, só os tweets originais, só os retweets em vermelhinho aqui. Então eu gerei aqui. E também tem interessante a mesma lógica de eu uma vez que seleciono em algum ponto, eu posso ver os dados relacionados com esse ponto. Opa, peraí. Tem que ser um pouco mais rápido para assim. Quero ver esses dados, eu posso ficar vendo quais são esses tweets com mention, quem é mencionado e tudo mais. Isso praticamente vai poder nos conduzir a começar a pensar em quem é muito citado, métricas mais relacionadas aos usuários. Mas já fizemos mais um tipo de produção de dado a respeito desses nossos
tweets. E agora vamos explorar só aqueles tweets mais disseminados, em particular os retweets. Então eu vou para uma nova planilha, vou até mudar o nome dela para retweet. E vou colocar o texto aqui. Vou pedir para adicionar todos os membros. E vou colocar em cima contagem. Okay? Daí reparem, tá o texto e a contagem. Daí eu venho aqui e eu cliquei aqui para ficar colocando numa ordem do maior para o menor. Eu posso mudar essa ordem só clicando aqui novamente. Pronto, cliquei e voltou. Esse é o tweet com maior número de distribuição, né? Ele está com 257 no todo. Eu posso também começar a tirar alguns tweets fazendo o seguinte: vou colocar aqui como filtro contagem distinta e vou estabelecer um valor mínimo que eu tenho que ter para o tweet para eu querer que ele esteja aqui. Vou colocar 10. E esse valor vai depender muito da sua base, o que tem, tudo mais. Acontece uma coisa com os tweets, que às vezes uma pequena mudança de caractere no retweet faz com que ele seja contado diferente, embora ele seja a mesma coisa. Então é interessante a gente ficar explorando a nossa base e ficar vendo se alguma coisa na verdade não é o mesmo tweet. Olha aqui é basicamente o mesmo tweet. Então o que eu faço? Eu seleciono um, seleciono outro, eu estou com o Ctrl pressionado e venho nesse sinal um clipe e peço para agrupar. Então reparem, ele agrupou e até criou texto grupo. Esse daí ficou agrupado e está contando diferente. Bom, eu posso ficar olhando mais e procurar outras coisas que eventualmente na minha base vale a pena, mas eu estou satisfeito com o que está. Acho que é basicamente isso mesmo, e vou voltar a ter esse padrão do que apareceu muito. Se eu quiser, eu posso até fazer aquilo que fizemos antes de cor, né, do texto. Opa. Peraí. E colocar os usuários em cores diferentes, mas acho que isso é menos interessante, porque na verdade eu queria colocar os tipos de tweets. Olha, RT em vermelhinho, os mais. Aqui tá claro que eu poderia juntar, mas o que eu queria mesmo é só deixar os RTs. Então eu posso vir aqui e excluir. Opa. Clicar aqui, excluir. E iria excluindo tudo que não me interessa e que não seja, né? E deixo só os RTs para eu saber quais foram realmente os tweets que tiveram, em termos de retweet, uma maior disseminação. Bem, depois eu poderia apagar os outros, tudo mais, só indo aqui excluir. Então eu acabei de criar uma exploração interessante, né, a propósito de tweets. Reparem que entrou no campo filtro exclusões. Eu excluí algum que eu não queria. Lembrem que, como outros programas, o Tableau tem um voltar, um undo, que é aqui. Você vem aqui, voltou aqui esse, quero voltar outro. Enfim, aqui só dei um exemplo de eventualmente alguma coisa que eu quisesse mudar. Mas eu quero até, em relação à minha contagem, fazer com que o filtro seja maior, só os tweets que tiveram pelo menos 30. Vem aqui, ok. E daí realmente eu tenho esse pequeno conjunto de tweets que teve
maior propagação, e eu poderia me dedicar mais tempo à análise deles, né? Então paramos por aqui em termos de analisar retweets. Bem, o nosso vídeo está ficando um pouco grande, vamos parar por aqui, isto é, na exploração de tweets dos tipos, e vamos no próximo vídeo ver os outros pontos que seriam interessantes em termos de uma introdução ao tratamento de dados, o tratamento de tweets no Tableau. Então vamos ver a atividade visual dos usuários, métricas de relacionamento entre os usuários, tendências. Eu também vou mostrar para vocês uma estratégia de tratamento de dados do FacePager, onde eu também vou dar o exemplo da utilização de uma fórmula para o cálculo de data. E em relação a esses dados que nós trabalhamos, nós vamos aprender como fazer certas visualizações e exportações para o GIF. Até o próximo vídeo.